E para falar sobre a reforma e os impactos no sistema previdenciário, recebemos ao vivo no estúdio a advogada Marcela Amaral. Boa noite, seja bem-vinda ao Informativo, Marcela. Obrigada, boa noite. Como está o Brasil em relação ao mundo em termos de reforma da Previdência, em termos de serviço, né, da Previdência? Então, eu estava comentando que os brasileiros são muito desinformados em relação à Previdência Social. Exatamente. E o porquê que tem que recolher para ter um futuro garantido. Às vezes nem né? sabe que tem que recolher. Nem sabe que tem que recolher. Eu atendo muitos clientes no escritório que chegam na idade de aposentar, vão lá requerer, mas você paga, você já fez uma contagem de tempo, você fez uma programação mesmo para saber quando irá aposentar. Nunca fizeram. Ou tiveram carteira assinada, mas esse não foi feito recolhimento, eles também não ocorreram atrás. E na hora que chega a idade, né, aí alcança a idade de aposentar, infelizmente não tem o que fazer. Porque a Previdência Social, você só tem direito a algum benefício dela se você recolher para a Previdência, né? E infelizmente a desinformação é muito grande. E a Previdência, ela tem, assim, o governo, né, fez a reforma em 2019, está recente, para uma reforma para ver lucros, resultados, vamos falar em resultados, não lucros. Está recente, né? Porque foi agora, em 2019, que fez. E aí veio a pandemia e a economia do país piorou com tudo, né? Então, assim, eu acho que a Previdência vai começar a ter uma melhora, acho que daqui a uns anos ainda depois da reforma. Ela era essencial, porque senão a Previdência ia entrar num déficit totalmente, né? Porque com as pessoas envelhecendo, a Previdência, ela vive de recolhimento, tem que recolher para poder pagar o beneficiário. Então, se a pessoa está envelhecendo, existe mais pessoas aposentando do que pessoas entrando no mercado de trabalho e pagando a Previdência. Então, vai chegar um ponto que essas contas não vão fechar. Então, é por isso que com a reforma ou outras reformas que vão vir, que eu acredito que vão vir, novas reformas, é porque a expectativa do brasileiro aumentou, então a Previdência entende o quê? Que ele pode aposentar um pouco mais tarde, porque com isso a Previdência consegue arrecadar um pouco mais, né? Fora os outros benefícios, não é só a aposentadoria, né? São auxílios, benefícios assistenciais, né? Tem o auxílio acidente, o auxílio doença, então são vários benefícios que engloba ali a Previdência Social. O que mudou basicamente da última reforma para cá? Então, o que aconteceu? A reforma, ela modificou a idade, né? Porque antes a gente tinha aquele termo, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, né? Hoje não tem mais, só as pessoas que entram na regra de transição, e hoje a pessoa aposenta por idade, né? 62 anos mulher e 65 homem, com 15 anos de contribuição mulher e 20 homens. Eu acho que daqui a um tempo a maioria das pessoas vão aposentar mesmo por idade. Nessa regra de transição, que é por pontos, ou quando você estava próximo a aposentar e veio para você não ficar prejudicado, acho que isso aí acho que a Previdência vai fazer uma forma que vão aposentar realmente por idade. Que na maioria dos países que tem um exemplo de Previdência, é aposentadoria por idade. Chegou àquela idade, tempo de contribuição, aposentou. E o que mais a gente pode ver, assim, de bons exemplos das previdências no exterior para trazer aqui para o Brasil? Então, a gente vê como tem muita desinformação, né? Sim, as pessoas demais. Não fazem uma programação de aposentar. Daqui 10 anos eu vou me aposentar. E aí a gente esquece também que tem a previdência privada. Não é só a previdência social. A gente consegue fazer uma previdência privada, né? Você pode procurar um banco ou existem instituições privadas também que oferecem esse trabalho. Você paga, não é igual uma poupança, é uma previdência, e que você vai escolher vários planos ali que te garantem no futuro, que você pode garantir uma aposentadoria pela Previdência Social, pelo INSS, né, vamos falar assim, e pela Previdência privada. Uhum. Então, eu aconselho assim, a todos os brasileiros que têm uma condição, fazer um planejamento, né, para o futuro, porque eu atendo muitas pessoas no escritório que passam necessidade mesmo, porque não fizeram um planejamento ou trabalharam há algum tempo, não houve recolhimento e não foram atrás, né? E hoje em dia não tem tanta capacidade de trabalhar. E eu já ouvi assim, eu não vou pagar a Previdência não, porque é um salário mínimo, o que eu vou fazer com o salário mínimo? Mas a maioria das pessoas sobrevivem, infelizmente, com o salário mínimo que a Previdência Social paga, de aposentadoria ou de benefício, aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, as pessoas que têm condição ou procurar ou um advogado, ou seu contador, ou o gerente do seu banco, que oferece uma previdência privada, e fazer uma previdência privada se tiver condição de pagar, né? E fazer um planejamento no futuro.
E é muito tão importante. segura quanto a outra também, Segura, sim. a privada. Né? Eu já escutei pessoas com medo. Não vou fazer uma previdência privada, porque se o banco quebrar... É raro isso acontecer, né? Olha quanto tempo que a gente não vê isso. É segura, sim. Ela tem vários planos. Tem planos que te cobrem se você acidentar, ou planos que você pega, quando eu completar 65 anos, vou pegar X, né? Então, assim, é muito importante fazer esse planejamento, seja uma aposentadoria pelo INSS, ou seja uma aposentadoria pela Previdência Privada. Informação a gente está passando aqui, então tem que correr atrás de um profissional que dê esse suporte também para fazer uma boa previdência. A gente sempre orienta, estou próximo de aposentar. O site da Previdência melhorou muito. Antes, né? O site da Previdência deu uma melhorada boa, a gente tem que elogiar também quando melhora, né? E hoje a pessoa consegue entrar no site, fazer a pesquisa do tempo de contribuição, o que ela tem ali, é muito importante, né? É simples, ela faz uma senha e ela consegue ver todo o histórico de contribuição dela. Então fica mais fácil. É uma dica, né? Então vamos agora para a próxima reportagem para a gente voltar e comentar ótimo. sobre ela. A criação de uma cesta básica nacional prevista na reforma tributária se tornou alvo de críticas de especialistas. Além do temor na alta dos preços, a medida não diferencia o que ricos e pobres pagam de impostos. Na live semanal nas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o objetivo da reforma tributária é diminuir os impostos e a burocracia pensando no futuro. Daqui a pouco tem um formato de uma política tributária aprovada que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir, sabe, tipificar com coisas menos burocráticas e fazer com que a gente cobrando menos arrecade mais, porque todo mundo vai ser obrigado a pagar. Então, se isso der certo, é um bem para o Brasil, não é um bem para o Lula, que já está com 77 anos, é um bem para quem nasceu agora. É um bem para o meu bisneto, para a minha bisneta. Eu tenho conversado com o Pacheco, eu tenho conversado com o Lira, eu tenho conversado com os líderes. Ora, o que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecer. Vai ser preciso mais que boa vontade. Se o texto aprovado na Câmara dos Deputados tinha como objetivo simplificar, acabou complicando um dos pontos mais relevantes da reforma, a justiça social. A ideia inicial do governo era criar um sistema de cashback, uma devolução de impostos aos mais pobres. Ao mesmo tempo, seria criada uma cesta básica nacional. Os produtos da lista teriam desconto de 50% nos impostos. Mas a ideia esbarrou no temor de alta nos preços. A Associação Brasileira de Supermercados estimou que a carga tributária da cesta poderia subir até 60%. A equipe econômica negou, mas o relator da reforma na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, decidiu propor alíquota zero para os produtos da cesta básica nacional. O texto foi aprovado assim, o que para especialistas pode fazer com que a medida não tenha efeito, já que não diferencia o que ricos e pobres pagam de impostos. A zeragem da alíquota para todo mundo é uma medida regressiva. Se eu tivesse, por exemplo, um incremento no Bolsa Família, que vai só para famílias pobres, para que elas consumissem bens de primeira necessidade, é a mesma coisa que eu fazer essa devolução por meio do cashback. Quando eu desonero para todos, eu estou beneficiando quem não precisa. Então, estou jogando dinheiro pela janela. Além disso, os efeitos na arrecadação também podem ser negativos. A lista de produtos da cesta básica vai ser definida em lei complementar. Hoje, cada estado tem uma, o que pode aumentar o lobby por uma cesta gigante de itens. Em Minas Gerais, por exemplo, o pão de queijo tem desconto no ICMS. No Rio de Janeiro, protetor solar e repelente de insetos estão na lista. O Ceará, estado com a maior cesta básica, tem desde telha, areia e tijolo, passando por caderno e apontador e contemplando ainda bicicleta e capacete para motos. No Paraná, a erva mate do chimarrão é desonerada, assim como mortadela e salmão. A ideia de ter uma cesta nacional definida em lei complementar é boa, mas a zeragem das alíquotas é uma medida pior do que o cashback. Continua previsto no texto da proposta, mas agora tem essa duplicidade. Provavelmente a previsão de zeragem das alíquotas foi colocada na última hora para contemplar pressões que chegaram de alguns setores. As coisas estão bem confusas. Vamos ver como é que o Senado vai debater isso. Exatamente, é uma polêmica essa, né, Marcela? E lembrando que o Senado pode fazer modificações, né? O que pode mudar na prática com essa cesta? Então, o que a gente entende, né, que eles querem zerar
os impostos em relação à cesta básica. Então, o que eles pretendem? Deixar a população em geral mesmo que precisa da cesta básica, que vive comprando a cesta básica, com a alíquota zerada, ele consegue adquirir mais produtos, né, com zero alíquota. Né? Então, o que vai acontecer? Eu entendo que vão baratear, né, os produtos. É assim que eu acho que a proposta do governo e dessa reforma é isso, né? É zerar as alíquotas. Então, os produtos da cesta básica, né? Eu penso que deve ser arroz, feijão, os produtos básicos mesmo, né? Vão cair, né? Então, as pessoas vão conseguir adquirir mais. Porque, né? As pessoas, infelizmente, brasileiras, algumas... A condição tá difícil, Tá difícil. Então, se conseguir zerar essas alíquotas, penso que os preços vão cair e, com isso, as pessoas vão conseguir consumir mais. E falando em reforma, a Previdência no Brasil está centenária, né? Completou 100 anos. Isso. E o que pode mudar para melhor aqui no nosso país com essa reforma? Então, houve muitas críticas, né? A gente vai morrer de trabalhar e não vai aposentar, né? Mas a gente tem que lembrar que se não fosse feita a reforma, a Previdência provavelmente aqui a 10 anos ela não teria mais como arcar com os gastos que ela tem, né? Com os segurados que ela tem. Então, igual eu falei, eu acho que ainda vai vir mais reformas e eu acho que eles vão pensar em umas novas reformas aí para a Previdência Social arrecadar mais, né? Com essa reforma tributária, tem tido um questionamento aí, porque vão modificar as alíquotas do setor do empregador, que hoje ele paga 20%, eles debatem aí que vão cair para 14%, ou seja, a Previdência vai parar de arrecadar um pouco. Então, ela está aí em cima, se essa reforma passar, for aprovada toda, saber o que a Previdência vai fazer, porque ela não pode ficar sem arrecadação. Exatamente. Falando em tributação, economia, tem mais uma próxima reportagem. A Selic tem um impacto direto na economia do país e na vida das pessoas. As taxas de juros reduzidas para empréstimos e financiamentos estimulam o consumo, mas os efeitos do corte anunciado pelo Banco Central não deverão ser sentidos a curto prazo. Os olhos do mercado financeiro ficam atentos à taxa básica de juros, a Selic, o tempo todo. Ela é capaz de mexer com o rendimento de quem tem dinheiro na poupança, em títulos públicos ou em outras aplicações. Ao mesmo tempo, a Selic também impacta as finanças das famílias. Quando o Banco Central decide reduzir a taxa, juros dos empréstimos e financiamentos tendem a diminuir, tornando o crédito mais acessível para o consumidor. Isso serve de incentivo para as pessoas tomarem dinheiro emprestado para comprar bens, como carros e imóveis, ou mesmo para financiar outras despesas de consumo, como viagens e eletrodomésticos, por exemplo. O efeito é igual com as empresas. Juros baixos incentivam tomada de empréstimos para realizar investimentos, gerando empregos e, consequentemente, mais renda para as famílias. Quando a taxa de juros se reduz, né, e você tem uma expectativa aí mais otimista em relação ao futuro, há uma mudança no comportamento, tanto dos consumidores quanto dos investidores. Então, existe a possibilidade de, através do canal de transmissão monetária, você ter maiores decisões e investimentos produtivos, gerando novos empregos e produzindo, portanto, também mais bens e serviços. Os efeitos práticos da redução da taxa de juros devem ser sentidos a partir do fim do ano ou do começo de 2024. Como se tratam de expectativas, a decisão do Copom serve como um sinal de que agora a tendência é de queda. E isso pode influenciar toda a economia. A formação do PIB, pelo lado da demanda, ela é fomentada por 66% do consumo das famílias. Então, quando há uma redução da taxa de juros, primeiro, se estimula aqueles setores que são mais sensíveis ao crédito, como o setor imobiliário, que tem ali uma utilização de mão de obra muito grande. Então, a gente gera emprego, gera renda, isso gera um consumo, potencializa o crescimento do PIB. Tem, naturalmente, aí uma revisão para cima de crescimento da economia brasileira, seja pelo lado dos investimentos, seja pelo lado da demanda doméstica. São mais tentativas de recuperar a economia do nosso país, né? Porque assim, baixando os juros, né? Infelizmente o brasileiro faz muito empréstimo, né? Então ele faz empréstimo, ele vai acabar consumindo, a economia do país sobe com isso, né? Por um lado é bom, né? Quem precisa, tem empresas também que precisam e vivem de empréstimos, né? Para estar ali gerando. Então, é bom para todo mundo, né? Eu penso assim, aposentados, né? Aposentados assim, a gente vê no escritório, acabou de aposentar, doutora, eu posso fazer empréstimo, né? Tava esperando para reformar a casa, alguma coisa assim, ou trocar de carro. A gente vê muito isso. Aposentado faz muito empréstimo. Então,
acaba gerando, acaba aumentando a economia do país, porque a pessoa faz empréstimo, consome e a economia cresce com isso. Exatamente. Então, para encerrar, deixa o seu recado final sobre esse tema. A gente lembrando que a reforma tributária está sendo discutida, né? Está tendo alvoroço da população, e se for, né, aprovada, a gente tem que lembrar que é a longo prazo, né? Sim, a gente vai colher os frutos a longo prazo, nada é tão rápido. Veio a reforma da Previdência, está recente, né, foi em 2019, então a Previdência com essa reforma tenta ver se consegue arrecadar mais dinheiro, é tudo a longo prazo. Então se vier a reforma tributária, o governo espera que só a partir de 2026, tá, para estar tendo os frutos dessa reforma, que já estava parada há muito tempo, né, para vir essa discussão. Vamos aguardar para ver o que o Senado ainda pode fazer modificações, vai ter lei complementar. Então, eu falo para o brasileiro, vamos ter calma, né? Saber a fonte que pesquisa, porque também sai muito fake news sobre o assunto, né? Então, saber direitinho onde que pesquisa, o que pesquisar. E se qualquer dúvida, né? Procura um advogado, um contador, né? Tem muitas pessoas aí que podem dar uma orientação melhor. E estudar as melhores possibilidades. Isso, né? Isso não ficar desesperado, né? Porque eu vi muita gente desesperada. Não, é só buscar informação. É isso. Muito obrigada pela participação e pelas noite. informações. Boa noite para você. Também.